Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade então com a disciplina de entomologia agrícola, vendo métodos de controle de transgênicos. Então, o que é uma planta transgênica? O que a gente escuta muito falar é que uma planta transgênica é uma planta geneticamente modificada. E o que é isso? É quando a gente introduz um gene de uma espécie qualquer no DNA de outra espécie. No nosso caso, o principal para o controle de pragas é a introdução do gene de uma bactéria no DNA da planta, fazendo com que essa planta expresse esse gene da bactéria que controla alguns insetos. Nós temos outros tipos de transgênico, né? Aí na imagem tem o exemplo de uma planta de fumo, onde foi introduzido o GNA do vagalume, para que ela pudesse emitir essa luz. Ele não é liberado e comercializado porque o foco e o objetivo disso era para a indústria de tabaco, mas é um outro tipo de exemplo de transgênico. O nosso transgênico, que a gente vai estudar nessa disciplina, é o transgênico que a gente chama de transgênico de segunda geração, que é a introdução do gene da bactéria no DNA da planta, né? Nós temos outros tipos de transgênico que vocês vão ver em outras disciplinas, como o transgênico de primeira geração, que é o objetivo é a resistência a herbicidas, tá? O nosso, então, é o transgênico de segunda geração. Então, o que é o transgênico? É quando a gente introduz o gene de interesse, né, de uma espécie em outra espécie. Então, como que a gente vai fazer isso, tá? Vocês vão ver mais a fundo essa questão dessas introduções, dessa biotecnologia na disciplina de melhoramento genético. Mas antes da gente falar em si da planta transgênica BT, vamos ver um pouquinho como que ocorre esse processo, tá? Tem vários processos diferenciados, né, para fazer essa introdução de gene, essa engenharia genética, mas eu vou falar com vocês um pouco mais simples, né, que é o mais utilizado. Então, primeiro a gente tem que fazer o quê? O isolamento e a clonagem do gene útil, tá? Depois, transferência desse gene para a célula vegetal. Tem que isolar, então, o gene que te interessa, depois colocar ele dentro da célula vegetal, para integrar ele no DNA da planta. Depois tem a regeneração da planta, né, a partir da célula que foi transformada. E verificar depois se ele expressou realmente esse gene, depois de introduzido, essa planta realmente vai expressar esse gene e ver se isso vai se passar para outra geração para poder multiplicar o material, então comercializar como uma planta transgênica. Então, basicamente, então no DNA da planta a gente tem que pegar uma célula, um tecido dessa planta, vamos conhecer então, vocês lembram da Vânia, né? Então, dentro dessa célula eucarionte, a gente tem o núcleo, e dentro desse núcleo, então, a gente tem o DNA da planta formado por vários genes, né? Então, aqui, o que são genes? São segmentos de DNA. Então, nós temos várias combinações, esses segmentos de DNA, esses genes, eles são compostos por fosfatos, pentoses e as bases nitrogenadas, que são adenina, timina, citosina, e essas combinações, elas formam então um gene, né? E esses genes são responsáveis por quê? Por carregar a informação genética para a função, para uma característica daquele organismo, certo? Então, o que a gente faz basicamente aqui inicialmente na engenharia genética? A gente tem que pegar o, a célula do material que a gente quer, então a célula daquele material que a gente quer, e isolar esse gene. Essa extração do gene, ela é feita por algumas enzimas, que a gente chama de enzimas de restrição. Então, são enzimas que conseguem recortar da cadeia de DNA aquele gene que a gente quer fazer o isolamento. Posterior a isso, esse gene ele tem que ser colocado dentro da célula vegetal e essa célula tem que ser multiplicada, formando assim uma nova planta. Essa multiplicação celular é feita in vitro em laboratório, a gente chama de micropropagação. Também vocês vão ver mais a fundo esse processo, né? A gente tem aqui um meio com agar e nutrientes que são capazes de dar para essa célula, para esse tecido vegetal, as condições ideais, né? O substrato sólido e as condições ideais para o desenvolvimento de uma nova planta em laboratório. Esse processo chama micropropagação. E vocês vão ver também mais a fundo em outras disciplinas, né? E na disciplina também de propagação de planta. Então, o que a gente faz, então? Isola o gene que a gente quer do DNA daquela espécie, no nosso caso da bactéria, isola esse gene, coloca na célula vegetal
e depois a gente multiplica essa célula em laboratório in vitro, gerando assim uma nova planta. Aí nós temos que verificar se essa expressão genética, ela realmente ela vai expressar isso ou não. Mas aí como que a gente faz para pôr esse gene, que foi aqui utilizado uma enzima para separar ele, pôr esse gene dentro da célula vegetal? Nós temos diferentes técnicas, como eu disse, né? Então eu vou explicar um para vocês e com certeza vocês vão ver mais a fundo isso em melhoramento e na disciplina de melhoramento genético, tá? Então primeiro a gente isolou o gene de interesse, né? Utilizando uma enzima X, tá? E agora, o que que a gente faz? Vamos conhecer primeiro essa bactéria aqui. Agrobacterium tumefaciens. Essa bactéria, ela é uma bactéria que vive no solo e ela é uma bactéria que causa doença em planta. Como que ela causa essa doença na planta, tá? Aqui ela vive no solo, então, se a planta tem alguma lesão na raiz, por algum dano trato cultural, porque algum inseto causou algum corte, então essa bactéria ela começa a sentir os exudatos liberados por essa planta, né, e se aproxima da raiz. Conecta assim naquela parte lesionada da planta, ela que se conecta, tá? E essa bactéria, ela tem aqui o cromossomo, DNA cromossômico e um DNA num plasmídio. Esse plasmídio, ele tem um tDNA, que é por esse plasmídio que ele é capaz de infectar o outro organismo. Ele libera esse tDNA a partir do momento que ele se ligou àquele órgão lesionado, ele libera esse tDNA, que tem também uma parte viral junto, tá? Basicamente. E essa parte viral, então, ela se conecta à célula vegetal aqui da planta. E então se entra no DNA do tecido vegetal, tá? Então, essa sim que a bactéria consegue, através desse plasmídio que libera esse tDNA, e esse tDNA tem o potencial de entrar na célula vegetal, no núcleo e até no DNA e se ligar. Quando essa infecção ocorre, isso de forma natural na bactéria, o que essa ligação faz? Ela faz com que a planta, aí vocês viram também em fisiologia vegetal, ela faz com que a planta ela sintetize e desregule os hormônios, fazendo com que haja um crescimento de células naquele lugar ali. Então, todas as células vegetais contaminadas começam a se multiplicar e produzir outras células também. Tá? Qual que é o objetivo da bactéria com isso? É porque se ela faz essa multiplicação ali de célula, ela vai também fazer com que essas células produzam opinas. E essas opinas, as bactérias usam como fonte de energia, tá? Então, vamos lá, recapitulando. Nós temos aqui a bactéria tumefaciens, que tem um plasmídio com tDNA. Esse tDNA tem uma estrutura viral, tá? Com lesão na planta, essa bactéria se conecta a essa lesão na planta, libera o tDNA, que tem a capacidade de entrar na célula vegetal e se fundir ao DNA da célula vegetal. Primeira coisa, então, que esse tDNA faz, que eles fazem com que a planta se desregule hormonalmente, fazendo com que haja o crescimento desordenado de célula, que é como se fosse um câncer, né? Um tumor. Então, forma galhas na planta. Normalmente, essas galhas dão assim, entre o caule e a raiz aqui da planta. Formam essas galhas. Mas por que essa bactéria quer que essas células se multipliquem? Por que ela entra aqui, se conecta ao DNA e faz essa multiplicação dessas células? Porque ela também, com essa multiplicação, ela também tem o potencial depois de fazer algumas enzimas dentro dessa célula, obriga essas enzimas a produzir opinas. E as opinas são o quê? Fonte de energia para a multiplicação das bactérias, tá? Então, ela é uma doença, mas ela tem a capacidade, então, de transmitir um DNA, de introduzir um gene dentro da célula vegetal. Então, a gente conheceu um pouquinho sobre essa bactéria, tá? Aí aqui algumas galhas, que é causada por essa doença, por essa bactéria, em algumas plantas, entre o caule e a raiz, tá? Então, como que a gente faz para introduzir? Qual que é uma forma de introdução do gene dentro do tecido vegetal? É utilizando essas bactérias, tá? Aqui, a gente então tem a bactéria, que contém os plasmídios, né? Esses plasmídios, então, o que é feito? Com enzimas de restrição, são diferentes tipos de enzima para cada situação,
chamada de enzima de restrição, a gente vai lá na bactéria e essa enzima de restrição corta o gene que a gente deseja, tá? Corta esse gene que a gente deseja, e aí o que a gente faz? Extrai então o gene desejado, isola ele, e aí a gente tem uma outra enzima, que a gente chama de enzima ligase. Essa enzima ligase é capaz de colocar esse gene que a gente deseja dentro do plasmídio da bactéria, tá? Então, pega o gene, extrai com a enzima de restrição, depois pega esse gene e liga, então, no plasmídio da bactéria com a enzima ligase. Só que a gente não liga só o gene que a gente quer, a gente também liga junto um gene que vai deixar essa bactéria resistente a determinado tipo de antibiótico, tá? Então, ok, a gente colocou então aqui, fez essa ligação com a enzima, a ajuda da enzima fez essa ligação no plasmídio, e nós temos a bactéria então com o gene que a gente deseja no plasmídio e com o gene antibiótico, né? Resistente a antibiótico. Então, nós colocamos uma placa de Petri e multiplicamos essa bactéria. Essa multiplicação vai gerar várias bactérias com o gene que a gente quer, mais o gene de resistência a antibiótico, tá? Só que algumas podem não se desenvolver com o gene que a gente quer, porque elas vão se multiplicando ali e uma ou outra pode se desenvolver sem o gene que a gente deseja. Então, para garantir que todas as bactérias dessa placa estão com o gene que a gente deseja, elas também vão estar junto com o gene de resistência. Aí nós aplicamos determinado antibiótico ali. Quando a gente aplica, vai ficar então só as bactérias que estão com o nosso gene que a gente deseja, mais o gene do antibiótico que a gente sabe que vai ser resistente a um determinado antibiótico, não a todos, só a um específico, né? Então vai ter só bactéria, então, bactérias então com o gene que a gente quer no plasmídio. O que a gente faz? Pega uma célula de tecido vegetal in vitro em laboratório, pega essa célula, tá? Lesiona ela, coloca ali a bactéria também, junto com o gene que a gente quer, certo? Mais o antibiótico, a resistência a antibiótico. Então, ela vai ligar, o plasmídio T vai entrar no tecido desse vegetal, levando até lá o gene que a gente deseja. Então, levando para o DNA da planta, tá? O gene que a gente deseja introduzir ali. Então, o gene de uma espécie sendo introduzido em outra. E posteriormente a isso, após ocorrer essa introdução, para que essa bactéria não se multiplique nesse microtúbulo e faça outras modificações e um crescimento desordenado das células, a gente aplica um outro antibiótico que a gente sabe que ela não é resistente, né? E aí ela morre depois que ela já introduziu aqui no DNA da planta o gene que a gente quer. E aí a gente espera o desenvolvimento, então, dessa planta, que vai estar com a característica que a gente deseja, tá? Então, novamente, no caso para controle de pragas, são os transgênicos de segunda geração, que é introduzido o gene da bactéria Bacillus thuringiensis, para ela expressar uma toxina que controla alguns insetos, que nós vamos ver depois. Então, aqui nós temos alguns textos que mostram, esse texto é um resumo do que eu expliquei para vocês, tá? Então, para vocês facilitar, quiserem dar uma lida, não vou falar sobre ele porque é um resumo, tá? Do que eu coloquei para vocês. Só vou ler esse último, ó. Em geral, coloque-se agrobactério em co-cultivo com tecido a ser transformado por 24 a 48 horas, sendo em seguida transferido para o meio com antibiótico, a afinidade de matar a bactéria, que é esse processo final que eu falei. Então, a bactéria fica ali em contato com o tecido vegetal por 24 a 48, até transferir o gene desejado, depois a gente elimina ela ali daquele meio. Uma outra coisa que vocês precisam saber é o que? Esse método, utilizando agrobactério, é só utilizada para dicotiledôneas, né? Então, soja, feijão, algodão, usada para dicotiledôneas, porque essa bactéria é uma bactéria que causa infecção nas dicotiledôneas. Então, para monocotiledôneas, nós temos outros métodos que são utilizados, que vocês vão ver mais a fundo lá em melhoramento genético, que um deles é a biobalística. Utilizando o equipamento, a gente coloca o gene de interesse, né, em balas de ouro, e essas balas são bombardeadas sobre o tecido vegetal e assim introduzido no tecido vegetal. Mais a fundo vocês vão ver isso em melhoramento genético, tá? Então a gente vai dar continuidade com os transgênicos na parte 2.